Boa tarde a todos, uma grande alegria participar desse evento, que eu considero de fundamental importância. Peço desculpas a quem veio ontem assistir o documentário, já me viu falar tanto no documentário, agora ainda vai ter que me ouvir falando mais ainda, né? Realmente eu falo demais, mas enfim, agradeço a paciência. Queria agradecer, né, já que eu mencionei o documentário, essa oportunidade ímpar que eu tive, sendo convidado para participar tanto do documentário quanto desse evento. Então, agradecer ao Coronel Cajueiro, Coronel Vivian, Major Elaine, minha querida amiga Miriam Carvalho, que fez esse registro primoroso, esse documentário espetacular, né, e que, como já foi mencionado aqui, deveria ser de exibição obrigatória, né, nas escolas, nas universidades, ou nas universidades, então, nem se fala. O foco da minha palestra vai ser a questão da legislação penal, né, e do quanto a lei penal brasileira propicia a impunidade. Né. O que é que isso tem a ver com a vitimização do policial? Né? O policial que arrisca a sua vida, o policial que enfrenta situações dificílimas no Rio de Janeiro, criminosos com um poderio bélico que o estrangeiro só acredita vendo, né? O policial vai desenvolver todo esse esforço para prender o criminoso. E o foco da minha palestra é mostrar para os senhores, né, chamar a atenção do que vai acontecer com esse criminoso uma vez preso, né, de como é absurda uma legislação que vai acabar fazendo com que os senhores policiais prendam o mesmo criminoso 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. 77 vezes tem um registro, se não me engano, é lá do Rio Grande do Sul, né? O mesmo vagabundo, o mesmo criminoso sendo preso mais de 70 vezes. Eu até desconfio que quando essas ONGs dizem que o Brasil prende demais, deve ser isso, porque ele prende várias vezes o mesmo bandido. Né? Prende demais, é isso. Prende o sujeito uma vez, aí soltam 2 vezes, soltam de novo, 3, 5, 10. Né? Bom, esses eram os dados da nossa criminalidade em 2016, quer dizer, parte dela, né? Apenas os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Nós tivemos um total de 61.619 mortes violentas em 2016. Em 2017, esse número já subiu para perto de 63. Né? Em 2018, continuou subindo. Parece que isso é uma constatação ainda, é algo que ainda precisa ser visto. Estamos ainda no fechamos aí o primeiro trimestre de 2019, mas com uma situação interessante, né? Há uma notícia de redução de cerca de 25% no número de homicídios. E que, de novo, nos faz pensar na questão da impunidade, né? Porque o que mudou do início do ano para cá? Na verdade, quer dizer, tem muita coisa para mudar ainda, mas uma coisa que certamente já mudou foi a mensagem, né? Foi o discurso de quem comanda esse país, né? Esse discurso já mudou, né? Quer dizer, o discurso do criminoso coitadinho, vítima da sociedade,
né? O discurso do prender não resolve, prisão não adianta. Esse não é mais, por exemplo, o discurso do governo federal, não é mais o discurso do governo aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente se pergunta se essa simples mudança, né, na mensagem já não foi recebida lá pelo lado de lá, né? O senhor sabe, pelas pobres vítimas inocentes da sociedade, né? Será que eles já não estão pensando, opa, espera aí, agora parece que o pessoal está começando a acreditar que prender pode resolver, né? Se os senhores examinarem um gráfico, existem vários, né, do sistema de justiça criminal e da polícia dos Estados Unidos, né, tem um particularmente interessante que correlaciona a partir do início dos anos 90, que o meu querido colega Leonardo Jardim mencionou aqui, quando houve essa mudança na mentalidade, né, uma mudança de mentalidade, porque os Estados Unidos viveram esse mesmo discurso que nós vivemos hoje, do criminoso, coitadinho, prender não adianta, não é? Nova York teve um prefeito, antes do Giuliani, eu não lembro o nome dele, que dizia que aquelas pessoas que estragavam, danificavam os bancos do Central Park, dos parques públicos, né, com pichações, né? Ele dizia, não, eu não vou botar a minha polícia para punir isso, porque isso é uma expressão artística, né? O sujeito danificava o patrimônio público e o prefeito dizia que não, a polícia lá é municipal, né? Não vou colocar a polícia para... É uma expressão artística, né? Então, outro dia eu ouvia um ministro do Supremo criticando a polícia, um ministro, curiosamente, do Rio de Janeiro, criticando a polícia porque, dizia ele em tom de desprezo, a polícia fica prendendo os meninos do tráfico, né? Eu estava vendo a palestra brilhante palestra do coronel Mário Sérgio sobre o narcoterrorismo, estava lembrando os meninos, como são travessos, não é? Os meninos do tráfico, não é? Bom, esse era um dia normal, né? Um dia normal no Brasil, em 2016. Só no Brasil que isso pode ser um dia normal, né? Olha aí. 7 latrocínios, 136 estupros, 169... Olha o último. Vocês estão vendo o último quadradinho ali com o carro? Olhem para o carro, mas olhem rápido, porque ele vai ser roubado já já. 2.922 carros roubados em um dia. Isso é um número alarmante, né? O roubo de carro, em termos de subnotificação, ele é menor, porque o carro normalmente tem seguro e tal, mas vejam só, não é? Que coisa absolutamente assustadora, não é? E aí, quando a gente ouve, isso aí é só um exemplo, né? Quer dizer, você pode usar outro exemplo, soma todos esses países em azul, soma o número de homicídios em todos esses países em azul, né? O Brasil tem mais homicídios que todos esses países juntos, toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia não aparece ali, mas está ali também, né? Indonésia, países do norte da África, não estamos falando só de países de primeiro mundo, né? Marrocos, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia. Soma tudo isso, o Brasil tem mais homicídios, né? O Brasil viu mais mortes violentas no ano de 2015 do que na Síria, que estava enfrentando uma guerra civil. Esses números todos têm sempre atraído a atenção da população, da mídia, né?
para diversos temas, como superpopulação carcerária, déficit de vagas, eficácia do policiamento preventivo, da investigação criminal e, claro, esses índices assombrosos de criminalidade. E para muitos de nós, juízes e promotores que atuamos há anos na área criminal, causa espanto, causa perplexidade, causam espanto as declarações feitas por sociólogos, antropólogos e outros acadêmicos que se intitulam especialistas em matéria de criminalidade e segurança pública e que de maneira recorrente se referem a um suposto encarceramento excessivo, um suposto excesso de prisões por pequenos delitos, prisões preventivas supostamente desnecessárias, suposta não aplicação de penas alternativas e até a utilização de critérios racistas para decidir sobre a condenação ou absolvição de réus. Essas afirmações foram feitas com a mais absoluta leviandade, têm sido feitas por indivíduos, geralmente com base em pesquisas que, por alguma misteriosa razão, eles nunca mostram, né? E indivíduos que, na sua esmagadora maioria, em termos de atuação profissional, na polícia, na justiça criminal ou no sistema penitenciário, não tem experiência nenhuma. Não é? No Rio de Janeiro, para mencionar um exemplo que eu sempre uso, uma socióloga, que, aliás, essa socióloga é uma das pessoas mais coerentes que eu conheço em matéria de segurança pública, não é? Há 30 anos que ela sistematicamente defende sempre as posições erradas, né? Então não posso deixar de admirá-la pela coisa. Há 30 anos que ela está errada. Né? E ela diz o seguinte, disse numa entrevista para uma emissora de televisão, de assinatura, de canal de notícias, que o sistema penitenciário brasileiro seria um funil por cuja larga boca entrariam presos em excesso e do qual poucos teriam oportunidade de sair, senão após um longo tempo de cumprimento de pena. Um longo tempo de cumprimento de pena. No país, os senhores sabem, né? Tem uma lei de execução penal que prevê progressão de regime com 1/6. O senhor condenado a 6 anos cumpre 1. O assaltante que apontou uma arma para a sua cabeça, para a cabeça da sua filha, do seu filho, da sua esposa, se ele for primário, ele é condenado por esse roubo à mão armada, tipicamente era condenado até abril do ano passado, a 5 anos e 4 meses, 4 anos pelo roubo, 1/3 de aumento pelo emprego de arma, 5 anos e 4 meses. Aí ela diz que ele só vai sair depois de um longo tempo de cumprimento de pena. Ele vai voltar para a rua. Depois de 10 meses, ele voltava para a rua, depois de 10 meses e 19 dias. Voltava para a rua por quê? Porque ia para o regime semiaberto. E regime semiaberto, normalmente é o quê? O sujeito, durante o dia, ele exerce trabalho externo, não é? E de noite ele se recolhe à prisão. Não é? E o sujeito está na rua. Eu fui promotor do 3º Tribunal do Júri, né? O nosso querido amigo Alexandre Abraão foi juiz-presidente lá por muitos anos, e o que nós tivemos de júri em que o homicídio era cometido por indivíduos que tinham sido condenados por roubo, tinham cumprido 1/6 da pena e voltado para a rua no regime semiaberto. Era um número impressionante. Então, será que isso é um longo tempo de cumprimento de pena? Será que faz sentido isso? Onde é que existe isso? Não existe lugar nenhum do mundo. O sujeito cumprir 1/6 da pena, preso de verdade, porque preso de verdade, para mim, é o preso que está em regime fechado. Eu costumo dizer o seguinte, discutir segurança pública não é fazer prova de direito penal. Se eu perguntar para o meu aluno lá da UERJ, né, Caio assaltou Tício, né? Caio e Tício vêm se enfrentando há séculos nas aulas de só tem o Caio, o Tício, às vezes o Mévio, né? Aí o Caio apontou, roubou o Tício. Aí o Caio pegou 6 anos de prisão, né? Aí cumpriu 1 ano,
Agora passou para o regime semiaberto. Caio está preso? O aluno vai responder, sim, Caio está preso no regime semiaberto. A resposta está certa, mas eu estou fazendo prova de direito penal. Agora, se eu estiver discutindo segurança pública, né, e dizer assim, olha, o Mévio estuprou uma criança, foi condenado a 10 anos, cumpriu 4 e já está no regime semiaberto. O que significa de noite, de dia, ele está circulando por aí. A minha filha sai da escola ao meio-dia e vai andando para casa, nesse bairro por onde o Mévio circula. Mévio está preso ou está solto? O Mévio está solto, né? Se não for prova de direito penal, se eu estiver discutindo a segurança de uma criança circulando num lugar onde está circulando livremente um estuprador condenado, não adianta dizer para... Ela vai perguntar para mim, papai, o Mévio está preso? Tá, minha filha, fica tranquila, ele está preso no regime semiaberto. No mesmo regime semiaberto em que estava preso o papagaio, não é esse? Lá de Porto Alegre, que foi lá na porta da escola e assaltou a mãe lá que ia buscar o filhinho e matou. Matou uma mãe na porta de uma escola de Porto Alegre. Um sujeito que estava na segunda, terceira, não sei qual condenação por roubo. E ele terá sempre a possibilidade, essa é a nossa lei, que a socióloga diz que mantém o sujeito preso por um longo tempo. A lei que permite que com 1/6 de pena, no primeiro roubo à mão armada que você cometer, você passe para o regime semiaberto. No segundo roubo, também. No terceiro, também. No 10º, também. Em todas as condenações, você terá sempre a possibilidade de progredir. Acho esse verbo lindo, né? Isso é que é progresso, né? Progredir. O que é o progresso? Progresso é o ladrão saiu do regime fechado para o regime semiaberto. Está na rua. Está na rua. Está na rua. Então você não sabe qual é o maior absurdo nessa fala dessa especialista, né? É dizer que nós prendemos, então, um funil por onde entra um número enorme de presos, a média de apuração de homicídio no Brasil, a gente não tem esse número oficial, mas as estimativas, né, o estudo da Escola Nacional de Segurança Pública, lá do Conselho Nacional do Ministério Público, a média é de 8%. A nossa história nas últimas décadas tem sido o quê? De sucateamento das polícias, de não valorização do policial, e isso se reflete também no âmbito da Polícia Civil em índices de investigação. Eu já trabalhei como promotor do júri em mais de uma cidade daqui, do Grande Rio, com índice de apuração de 1% na década de 90. 1%! De cada 100 inquéritos de homicídio, 99 a autoria era ignorada, e assim permaneceria até o final. Em 2015 e 2016, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos 360 mil roubos registrados. Tivemos alguma coisa na ordem de 360 mil e esses registros de ocorrência geraram oferecimento de denúncias, ou seja, foi apurada a autoria, identificou-se o assaltante, em 6.600 casos, mais ou menos. Isso dá 1,8% de índice de apuração. Esse é da próxima vez que os senhores ouvirem um especialista de uma ONG dessas, né, falando que o Brasil prende demais, pensem nisso, índice de apuração de menos de 2% sobre o total de roubos, o quê? Registrados. Todo mundo nesse auditório deve conhecer alguém que já foi vítima de roubo e não registrou ocorrência. Ou, para usar a linguagem do leigo, já foi assaltado e não deu queixa. 2 registrados, o índice de apuração no estado do Rio, e não tem razão para acreditar que seja muito melhor pelo país afora.
é de menos de 2%. Isso significa o seguinte: 2%, menos de 2%, 1,8%, se considerar a subnotificação, pode baixar esse índice para 1, na melhor das hipóteses. De cada 100 roubos, você consegue prender, bom, na verdade você consegue identificar, se vai prender ou não é outra história, né? É outra. Mas você, vamos arredondar isso, 1% vai em cana. Essa era a realidade do nosso Estado em 2015, 2016. E a realidade do Brasil não é muito diferente dessa, do Brasil como um todo. E aí, a primeira vez que eu me deparei com esses números, eu perguntei, eu não sou, obviamente, né, eu sou membro do Ministério Público, não sou empresário, mas eu perguntei para os meus amigos que têm algum tipo de negócio, pode ser um restaurante, uma lanchonete, uma empresa qualquer, as pessoas que trabalham com isso, eu perguntei, vem cá, existe algum número no Brasil, um percentual, de cada 100 negócios que as pessoas abrem, quanto por cento vão dar com os burros na água? O cara vai ter que fechar aquela pequena empresa, pequena ou média, grande, qualquer coisa, em 1 ano. E aí eles me dizem o seguinte, olha, esse percentual de negócios que fracassam está em volta de 75%. A chance do negócio dar certo, você abrir lá o teu restaurante e não ter que fechar daqui a 1 ano, o negócio emplacar, funcionar, é mais ou menos 25%. E aí eu pensei o seguinte, não há país que dê certo assim, não é, gente? O que a gente pode esperar de um país em que eu viro para a senhora ali da quinta fileira e eu digo para a senhora o seguinte, vamos abrir um restaurante, né? Vamos abrir um restaurante de comida italiana, né? La cucina della nonna, uma comida veramente italiana. Aí a senhora me diz assim, não vou. Sabe por quê? Muito arriscado. Tem só 25% de chance de dar certo. Tem 75% de chance de dar errado. Ah, é? A senhora não quer abrir um restaurante comigo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos assaltar um restaurante? Porque aí a possibilidade de dar certo sobe para 99%. Porque se você assaltou um lugar e não foi preso, deu certo ou não deu certo? Se você roubou muito ou roubou pouco, eu não sei. Mas em cana você não foi. Então como é que é isso, gente? A chance de você entrar armado de fuzil num sábado à noite no Cervantes, da Barra da Tijuca, e não ser preso e não acontecer nada, é de 99%. Não é não ser preso na hora só, não. É não se conseguir apurar a autoria. Era esse o quadro do Rio de Janeiro, que, aliás, agora vai começar a mudar, se Deus quiser, já está mudando. Mas nós temos um longo caminho pela frente. Como eu sempre digo, o problema de você ter um índice de apuração de 1% é que se você melhorar 100%, passa para 2%. Dobramos os índices de apuração. É mesmo? Quando é que era? 1%, agora são 2%. Puxa vida, que bacana. Já é alguma coisa. Então, quer dizer, o meu querido Leonardo Jardim falou agora, quer dizer, você perdeu a conexão com a realidade. O sujeito tem um discurso de encarceramento excessivo. Vem aqui o sociólogo, antropólogo, ou como vocês dizem com muita propriedade, eu gosto muito dessa expressão, o policiólogo. É um policiólogo dizer que o Brasil encarcera demais. Mas como encarcera demais, meu amigo? Estamos prendendo 1% dos assaltantes. O senhor está achando demais? Que número que o senhor fecha aí? 0,5%? Não prende ninguém? Descriminaliza o roubo como forma de justiça social? Qual é a sua proposta? Estamos prendendo 8%. Estamos prendendo não, né? Estamos identificando 8% dos autores de homicídio. O senhor está achando muito? Qual é a sua proposta? Pena alternativa? O que o senhor fez? Matei meu vizinho, compra 2 cestas básicas. Matei 2 vizinhos, 4 cestas básicas. O que é isso? O
que essa gente quer? Precisamos de mais penas alternativas. Vem uma jovem senhora que se apresenta, não me perguntem por quê, como especialista em segurança pública. É uma presença recorrente nos programas de televisão, na mídia impressa, né? E essa senhora diz o seguinte, disse numa entrevista, não foi para o Extra, não, foi para o Dia, deve ter uns 2 anos isso, disse assim, as prisões brasileiras estão lotadas de pessoas que poderiam estar cumprindo penas alternativas. Vamos procurar essas pessoas aqui, né? 25% roubo, mais 3% de latrocínio, 28% de assaltante. Não preciso dizer que a imensa maioria, a mão armada, né? Roubo simples, atualmente eu só tenho visto, de novo, o Caio contra o Tício no livro de Direito Penal. Estou vendo muito pouco. Fora do Caio contra o Tício, é tudo com arma. 28%. 10% de homicídio. 38%. Furto. Olha aí, furto. Deve ser aquele ladrão de galinha que eu estou para ser apresentado até hoje, né? Eu estou com 30 anos de ministério, estou esperando conhecer o camarada que está na penitenciária, cumprindo, olha, as nossas penitenciárias estão cheias de ladrão de galinha, mas eu não conheci nenhum até hoje. 13% de furto. Eu quero lembrar aos senhores o seguinte, a legislação penal, a lei penal brasileira, artigo 89 da lei 9.099, de 95, diz que, no caso do furto, se o réu for primário, furto simples, o caso é de suspensão condicional do processo, sursi processual, não é da pena, não é que ele seja condenado e não vá cumprir a pena, suspende-se o processo, ele não vai a julgamento se for primário, como diz um amigo meu que é leigo, quando eu expliquei esse artigo para ele disse, então quer dizer que no Brasil todo mundo tem direito de furtar pelo menos uma vez, né? É mais ou menos isso, né? Então, esses 13% que estão nas penitenciárias são reincidentes. Aí eu vou perguntar para a ilustre especialista da ONG, né? O sujeito que furta pela segunda vez também não é para ser preso? Só a partir da 3ª? Da 5ª? Da 8ª? Se os senhores somarem isso aqui, os senhores vão ver que entre... peraí, tem mais um item, como é que eu ia esquecer, né? Porque esse é que é o alvo dessas ONGs. 28% estão cumprindo pena por tráfico. Poxa vida, né? Tráfico. Para que prender traficante? Diz o sujeito com a cara mais lavada do mundo, tráfico é crime que não tem violência. Né? De novo, ele confunde ou se faz de besta, né? Prova de direito penal com discussão sobre segurança pública, porque lá na prova de direito penal, se o professor perguntar para ele, o tipo penal do crime de tráfico contém as elementares violência, a grave ameaça, emprego de arma, ele vai responder, não, o tipo penal é vender, exportar, importar, produzir, fabricar, ter em estoque, substância entorpecente, blá, 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 blá. Que beleza, tirou 10. A outra coisa é discutir segurança pública, né? É você perguntar para um sujeito desses, meu amigo, você que mora no Rio de Janeiro, né? Será que existe alguma relação entre tráfico de drogas e violência? Ele vai responder, não. Então, meu filho, você está louco. Né? Você sabia que 48% dos homicídios no Rio de Janeiro são relacionados com tráfico de drogas? Você já viu o poderio bélico dos traficantes? Você chegou de Marte agora? Você não relaciona tráfico com violência? Então, você não sabe do que está falando. É evidente. Então, dizer que você pode, como várias dessas ONGs propõem, né, o desencarceramento dos traficantes. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que, vejam só, é do Rio de Janeiro, né? Aliás, é meu colega lá
no corpo docente da universidade onde eu dou aula, e que fazia essa crítica outro dia, que eu falei para vocês, né? Não, a polícia fica prendendo os meninos do tráfico, né? Então vejam que a questão é cultural. A questão é a contaminação ideológica que essas pessoas sofreram e transmitem. Essas pessoas aprenderam nas universidades, nas faculdades, que o criminoso é uma vítima da sociedade. E elas trazem esse pensamento que as impregna, que impregna suas mentes, para as suas atividades. Vejam, dos bancos das faculdades de direito sairão os futuros juízes, os futuros promotores, os futuros advogados, e não necessariamente, mas em grande parte, os futuros legisladores. Muitos dos que fizeram as nossas leis saíram de faculdades de direito com esse tipo de visão. E isso contamina as instituições de uma maneira que me deixa... Eu não consigo me acostumar com isso. Eu recebi um e-mail na semana passada da minha associação de classe, a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, anunciando que estavam abertas as inscrições para o nome é Curso de Segurança Pública. Eu falei, puxa, mas que bacana. Primeira aula será proferida pelo professor fulano de tal. Nunca ouvi falar. Mas, né, viva a internet, viva o Google. Fala, professor fulano de tal, antropólogo de uma universidade federal, ou sociólogo, ou uma coisa assim. Aí aparece o Google, já nos brinda com um vídeo de uma palestra do professor antropólogo, sociólogo ou coisa parecida da Universidade Federal sobre segurança pública. E que vai dar a aula, a primeira aula do curso de segurança pública promovido pela Associação do Ministério Público, com o apoio do GAESP, Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Rio de Janeiro, da minha instituição. E o professor diz o seguinte, esse negócio de violência no Rio de Janeiro, ficam culpando o tráfico é inofensivo. Esses meninos são, expressão dele, camelôs de drogas. É isso que eles são camelôs de drogas, ficam ali vendendo. Então, isto aí, é isso. Então você assiste, né, a essas imagens que o coronel Mário Sérgio nos trouxe aqui, desses narcoterroristas, que eu acho que é a expressão utilizada com toda... Você vê policiais tombarem vítimas da violência, do poderio bélico, dessa gente, dessa violência insana. Essa violência que às vezes não, né? Mas enfim, às vezes é absolutamente gratuita. É o seguinte, mate um policial para ser aceito aqui na nossa facção, mate um policial para ser promovido. E aí, colegas meus de instituição vão chamar para dar aula sobre segurança pública a um sujeito que diz, são inofensivos, são camelôs de drogas. Esse tipo de situação foi que nos levou, o nosso governador falou isso antes, ontem, né, na abertura do evento, ele se referia, ele era juiz federal ainda na época, e nós, um grupo de juízes e promotores, criamos o movimento de combate à impunidade. Depois ele saiu, porque ele foi concorrer, ele pediu exoneração, evidentemente, como todo mundo sabe. Mas o grupo continua existindo, né? O Alexandre Abraão foi também um dos fundadores. E o nosso objetivo é exatamente fazer um contraponto a essa visão que é a que vem prevalecendo, né? É, sem dúvida alguma, a que vem prevalecendo, a ponto de você encontrar esse tipo de visão dentro do Ministério Público. Pelo amor de Deus. O Ministério, qual é a função do Ministério Público na área criminal? É acusar, é processar os criminosos.
Então a coisa está muito mal parada, né? E é um conforto ver esse auditório cheio para perceber que a gente está começando a pelo menos tentar mudar, né? Os senhores vejam, esse é um exemplo que eu mencionei no documentário e eu quero de novo insistir nesse ponto, né? Vejam que foi feito um evento, lançamento oficial, 16 medidas contra o encarceramento em massa. Ou seja, 16 medidas contra algo que não existe. Nós temos impunidade em massa, nós não temos encarceramento em massa. No lançamento dessa campanha, ela envolveu, essa rede de justiça criminal é uma reunião de 9 ONGs, todas alinhadas no discurso do desencarceramento, prender não adianta, o Brasil prende demais, legalização do tráfico, etc. Eu tenho um amigo que diz que é uma meia dúzia de pessoas, eles abrem várias ONGs com nomes diferentes, para a gente ter a impressão que são muitas. Eu não sei se isso é verdade, mas o discurso é sempre o mesmo. Encarceramento em massa não é justiça. E aí, reparem esse item 3, reparem o quão radical é essa proposta. Prisões superlotadas, se não há vaga, não se pode prender. Todas as prisões brasileiras estão superlotadas. O Brasil tem, evidentemente, um problema de superlotação carcerária. É claro que esse problema não decorre do encarceramento excessivo. Não há encarceramento excessivo. O que não há é vaga suficiente. Por quê? Porque não se constroem unidades prisionais há anos. O problema é o déficit de vagas. O Brasil não prende mais. O Brasil prende de menos. Mas o Brasil precisa de mais vagas para colocar os seus presos. Se não há vaga, não se pode prender. Então você diz para o pai da menina lá no meu tribunal, né, quando eu era promotor do 3º Tribunal do Júri, menina de 7 anos foi estuprada e depois afogada numa vala, né? Foi morta pelo estuprador, afogada numa vala, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aí você faz o júri, condena o sujeito a 20 e tantos anos, depois manda ele embora e diz para o pai da menina, se não há vagas, sinto muito, não se pode prender. Essa aqui é a proposta. Essas são as ONGs. Eu destaquei o nome de algumas delas. Pastoral Carcerária, ITTC, Conectas Direitos Humanos, Instituto dos Defensores de Direitos Humanos, Justiça Global Brasil. Essas ONGs e mais 30 e poucas outras, num total de mais ou menos 40, em 2014, criaram a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Tem até um logotipo, olha que bonito o logotipo, é o bandido fugindo da cadeia, acho que é isso, né? Pelo que eu estou entendendo, está fugindo, né? Agenda Nacional pelo, né? Deve ser o estuprador fugindo da cadeia, o assaltante, não sei exatamente qual, né? Bom, aí nessa imagem está 2016, 2017, mas esse negócio já existia em 2014. Em 2014, esse conjunto de ONGs conseguiu uma agenda com a então presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, e levou a pauta da Agenda Nacional do Desencarceramento com vários itens, mas eu vou mostrar só o primeiro. Primeira reivindicação dessas ONGs, suspensão de qualquer verba voltada para a construção de novas unidades prisionais. Se os senhores forem nas redes sociais dela, a palavra de ordem é: não queremos nenhum real gasto em construção de presídios. Não dá para ver, mas os senhores vão encontrar nessa relação de ONGs essas aqui. Essas que 3 anos depois, 2017, 2 anos e pouco depois, fizeram esse cartaz aqui. Se não há vagas, não se pode prender. Perceberam? Se não há vagas, não se pode prender. Bom, então vamos fazer novas vagas, né? Não queremos nenhum real investido em construção de novas vagas.
Eu fiz essa apresentação uma vez para pais da escola onde meus filhos estudam, do bairro onde eu moro, né? Leigos em geral, e uma mãe levantou e perguntou: eles são malucos? Eu falei: não, malucos somos nós, se acharmos que eles são malucos. Isso é um plano. Isso é um plano. Tem um passo a passo aqui, ó. Passo a passo do abolicionismo penal. Essas pessoas são ideologicamente, filosoficamente contra a prisão, contra a punição, porque elas acham que o criminoso é uma vítima do sistema capitalista opressor. Olha aqui. Essa é uma das poucas que pelo menos assume esse discurso. Rede 2 de outubro, em homenagem ao Carandiru, 2 de outubro, quando fizeram aquela rebelião lá. Então criaram uma ONG, olha aqui, Coletivo Autônomo Anticapitalista e Abolicionista Penal, que atua na cidade de São Paulo, interessado em colocar um fim no regime de punições que sustenta o Estado e o capitalismo. A Rede 2 de Outubro é um coletivo autônomo que busca criar estratégias de luta contra a prisão e o sistema penal, contra a prisão, que é um instrumento, é um regime de punições. A prisão sustenta o Estado e o capitalismo. Quem sustenta o capitalismo é a prisão. Vocês entram lá em Bangu 1, está todo mundo trabalhando, produzindo iPhone, automóvel, é uma produtividade febril. Né? Então, essa gente é louca, né? Mas pelo menos eles assumem isso. Então, não estão preocupados com superlotação, com coisa não, nós queremos acabar com a prisão. E para isso, essa ONG e todas as outras que não assumem esse discurso, mas pensam a mesma coisa que esses malucos, que esses indivíduos, né? Tem esse passo a passo. Primeiro, banir qualquer investimento na construção de novos presídios. Passo 2, reclamar que as prisões estão superlotadas. O Brasil prende demais. Passo 3, se não há vagas, não se pode prender. É isso. Isso. Não é, aí não é loucura, não, aí tem método. Aí tem ideologia. Vamos falar para a mãe e para o pai do João Hélio, né? Se não há vagas, não se pode prender. Vamos falar para os pais desse menino arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro. Vamos explicar para eles que o Brasil, o sistema prisional brasileiro, mantém o indivíduo preso por um tempo excessivamente longo. E eles vão responder: mas ano retrasado fez 10 anos que mataram o nosso filho, já está todo mundo no regime semiaberto, já estão todos nas ruas, explica esse excessivamente longo para a gente. Esse tempo de prisão excessivamente longo, foram condenados a 40 anos, em média, de prisão, já está todo mundo na rua, depois de 10 anos. Depois de 10 anos, os maiores de 18, porque tinha um que tinha 17, né? Esse voltou para as ruas em 3 anos e hoje vive em lugar desconhecido. Alguns dizem que fora do Brasil, outros não, mas às expensas de uma ONG que se mobilizou para fazer a mudança desse rapaz e de toda a sua família para um lugar seguro. Quantas ONGs se mobilizaram para ajudar a família do João Hélio? Nenhuma. Evidentemente, nenhuma. Então, essa lei tolerante, que há 30 anos, é só o que se faz no país, com exceção da Lei 8.072 de 90, que hoje praticamente não existe mais, foi desfigurada pelo Supremo. O centro da preocupação do nosso legislador é o criminoso. Não é a vítima, não é a proteção à sociedade e não é de forma alguma a polícia. O eixo da nossa produção legislativa tem sido a proteção aos supostos direitos de traficante, assaltante, estuprador. E assim nós chegamos onde chegamos. É essa, repito, é essa mentalidade que vigora não só nas instituições da Justiça, do Ministério Público, mas, e sempre isso me parece o mais preocupante, é o que vigora nas cátedras, nas universidades, nas faculdades que vão formar as futuras gerações. A nossa ideia de reunir juízes e promotores
para nos contrapormos a essa visão pró-bandido. Alguém usou essa expressão hoje, um dos palestrantes que me antecedeu usou. É isso. É uma visão pró-bandido do sistema de justiça criminal. E se é pró-bandido, meus amigos, não tenham dúvida, é contra a polícia. É contra a polícia. Se o bandido é o amigo, se o bandido deve ser idolatrado, né, nesse título feliz dessa obra maravilhosa aí do meu amigo Leonardo Jardim e do Diego Pesce, Bandidolatria e Democídio. Se o bandido é idolatrado, nós já sabemos quem vai ser execrado. Quem vai ser chamado de fascista, racista, genocida, assassino, é a polícia. Com mais de 61 mil brasileiros mortos por ano em homicídios e latrocínios, eu entendo que já é mais do que chegada a hora dos nossos legisladores, dos nossos tribunais, pararem de ter piedade dos criminosos e passarem a ter compaixão pelas vítimas, que somos todos nós, pelos parentes das vítimas, que somos todos nós, e principalmente pelos heróis que tombaram em defesa da sociedade, que são os colegas dos senhores. Muito obrigado.